Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você neste momento uma palavra da parte de Deus. A palavra do Senhor para nós nesse momento, Paulo escreve na carta de Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 16 e o 17. Paulo escreve no versículo 16: E todos que andares conforme esta regra, paz e misericórdia encontrarão sobre si e sobre o Israel de Deus. O versículo de número 17 diz: Desde agora ninguém me quiete, pois eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Pois bem, que esta palavra venha surtir efeito na sua vida, na minha vida, no tempos a qual vivemos, que são tempos difíceis. As notícias que mais ouvimos são três pontos mais polêmicos a qual ouvimos nos momentos chamados hoje. Ouvimos falar muito de Bolsonaro, ouvimos falar muito sobre ideologia de gênero e ouvimos falar muito sobre pedofilia. É essas as três coisas que mais têm notificado ao nosso solo pátrio Brasil. Porém, nessa tarde, em rápidas palavras, eu preciso lembrar tanto você, cristão, como você ainda que não definiu a sua vida espiritual. Porque nesses interpérios aqui embaixo, nesses momentos a qual nós vivemos, de calamidade, de confusões, isso pode confundir a nossa mente, esquecendo que existe um solo pátrio que ele é futurístico, que ele há de vir. Como o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo de número 37, ele diz: Esperai um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. João, no capítulo 14, João ele escreve dizendo que Jesus Cristo ele foi preparar um lugar. E se ele foi preparar um lugar, ele mesmo disse: Virei outra vez e levarei vós outros, para onde que estiver, estejai-vos também. É necessário que no tempo em que nós vivemos, paramos para observar que cada um cria para si a sua ideologia, cada um cria para si os seus pensamentos, cada um cria para si e estabelece as suas próprias regras. Mas nós não podemos esquecer que cada um pode andar conforme a sua vontade. Cada um pode andar conforme o seu pensamento. Porque em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus estabelece na vida do homem algo tão pequeno chamado vontade própria, desejo próprio. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor Jesus, nós passamos a andar conforme uma regra. E qual é essa regra? Essa regra é a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você neste momento que Deus tem bênção para a sua vida, mas todas as bênçãos de Deus para a sua vida, para a minha vida, ela se torna condicional. Como assim, pastor? Para você receber algo de Deus, você precisa estar condicionado ou pautado dentro dos estatutos do Senhor. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro em Isaías, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, quando ele diz: Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que escarlate, o Senhor transformará e deixará-lo mais branco que a própria branca lã. O versículo 19 do capítulo de número 1 de Isaías, ele deixa uma condição. Ele diz: Se quiseres, e obedecer, comereis o melhor desta terra. Deuteronômio, no capítulo 28, versículo de número 1, ele diz: se atentamente. Quando ele diz se, ele está condicionando a nossa vida. Ele está colocando uma regra na nossa vida. Quando eu e você estamos em Cristo, a nossa vontade, o nosso desejo, que seja a vontade de Deus. Pois, quando ele diz Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, ele estabelece uma regra, um se de Deus. Ele diz: se atentamente andares, ou se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, certamente o Senhor teu Deus te abençoará. Que Deus abençoe a sua vida. Lembra-se que você está debaixo de uma regra divina. Você não pode ser conduzido por uma regra humana. Existe dois si. Existe o si de Deus e o si do diabo. A Bíblia nos mostra em Mateus, no capítulo 4, versículo de número 4,
Satanás se materializa e ele diz para o Senhor desta forma: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O si do diabo é um si duvidoso, mas o si de Deus é um si certeiro. É um si que você pode ter a plena convicção que vai suceder e vai acontecer na sua vida. Em Mateus capítulo 4, ele continua dizendo o seu si, suposto si, que ele venha a ser para a sua vida, para a minha vida, duvidoso. Mas o si de Deus é certeiro, quando Deus ele diz para a sua vida e para a minha vida: se andares conforme esta regra, paz e misericórdia encontrarão sobre si e sobre o Israel de Deus. Muitos nesse tempo procuram a sua ideologia de gênero. Muitos estão hoje questionando, e isso nos traz preocupação, sobre a pedofilia. Muitos se falam do próximo presidente do Brasil, que isso é muito importante sobre a nossa vida, Bolsonaro. Mas lembre-se disso: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, se nós deixarmos o enxerto da palavra de Deus adentrar sobre o nosso coração, muitas coisas mudarão na sua vida e na minha vida. Se lembre, estava 4 homens dentro de um país pagão. Estava 4 homens dentro de um país idólatra. Estava 4 homens dentro da Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro desses 4 homens. Estava 4 homens no meio de pessoas corrompidas, mas nunca a corrupção entrou dentro desses 4 homens, pois sobre a Babilônia existia uma regra, mas sobre a vida desses 4 homens existia outra regra, a qual sobre a vida desses 4 homens, em tempo de calamidade, produzia paz e misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.